Em relação a vender ações, como que vocês fazem? Por exemplo, poxa, virou... Quando que... A ideia de vender ações é quando chega num alvo ou quando a empresa deixa de ter os fundamentos, ou não importa, é porque ela está gerando renda, está gerando dividendos. Qual que é a lógica por trás de vender uma ação ou não? Legal essa pergunta. Muitas vezes os investidores são levados a se autorrotular como alguma coisa. Eu sou holder, eu sou trader, eu sou isso, eu sou aquilo e é isso que eu sou. Então, o Barsi, ele é velho investor, com algumas pitadas de holder. Então, o que acontece? Quando a gente monta posições, a gente não monta posições pensando em quando vamos vendê-la. Não existe uma coisa do tipo, sentamos, conversamos e, vale tanto, nós vamos comprar tantas ações a este preço, quando chegar neste alvo, vamos vender. Não. A gente sempre analisa as empresas de acordo com aquilo que ela nos remunera. Então, o nosso filtro, a gente sempre busca atualizar o preço teto das nossas ações. O que é isso? A gente estabeleceu um filtro inicial de só olhamos e só temos na carteira ações que têm condições de pagar consistentemente 6% ao ano, só em dividendos, ao ano, né? 6%. Mas é muito pouco, inflação? Não, é porque 6% só em dividendos, sem tirar, obviamente, o componente de valorização. Qual é a fórmula mágica? Por que a gente olha isso? Quando você se coloca ali um limite, ou seja, uma rentabilidade que você busca para o seu objetivo, automaticamente você consegue encontrar uma margem de segurança. Então, o que a gente faz? Pega o histórico, pode ser 5 ou pode ser 10, o histórico que você se sentir mais confortável, de quanto essas ações pagaram em média de dividendo por ação. Então, a média foi R$1. Eu vou lá, eu divido pela taxa esperada, 6%. E aí eu encontro, obviamente, o máximo que eu poderia pagar por essa ação para que ela me remunere em troca 6% ao ano. Então, a conta é muito simples e é muito fácil de você ir atualizando isso. A gente pode ser atualizado, inclusive no AGF+, é atualizado automaticamente, em tanto o histórico quanto o projetivo. Então, aconteceu alguma coisa, mudou alguma coisa no lucro, o dividendo, obviamente, é corrigido. Consequentemente, o preço teto também é corrigido. Então, é assim que a gente toma as nossas decisões. Quando que acontece a venda? Então, algumas hipóteses. Primeiro, erramos. Cara, analisei mal, fiz um movimento incorreto, às vezes fui levado a comprar, inclusive por causa de dividendos, e acabou que a ação era uma pegadinha. Por exemplo, como aconteceu na Oi. Barça já teve Oi, vocês sabiam disso? Não. Em 2012, na época em que era ainda uma das campeãs nacionais, em que se acreditava muito... Pesquisem, campeãs nacionais. Vejam quem eram as campeãs nacionais. Oi, JBS, Clube das Empreiteiras, Grupo X. Todas elas deram muito certo, inclusive. E a Oi, na época... Fica a dica. A Oi, na época, era uma dessas campeãs nacionais e prometeu, ainda especulava-se sobre a capacidade financeira, sobre a solvência da empresa. E um belo dia o executivo disse no call, é o seguinte, nós vamos pagar neste ano 2 bilhões de dividendos e pretendemos pagar 8 bilhões de dividendos nos próximos 5 anos. Algo do tipo. Falou em dividendo, né? O olho cresceu. Fez umas contas lá, 2 bilhões, tal, legal. E já pagou esses 2 bi, vai pagar mais 8. Vou comprar, montou uma posição ali. Não era muita coisa, mas, era uma posição. Nem vou me lembrar agora quantas era faz tempo. Montou. E aí, cara, o negócio não estava cheirando muito bem. Eu acho que começamos a perceber que era mentira. Era mentira e o cara, na verdade, estava usando o caixa, distribuindo todo o caixa restante. Meu Deus. Para desovar mesmo as coisas boas da empresa. Tá? Alguma tempestade estava por vir. E aí, por algum motivo, em 2014, a ação sofreu um repique bem forte. E meu pai falou, não, agora é hora de vender. Eu vou vender, se desfez e assumiu um erro. Então, assuma os seus erros. Não fique colocando dinheiro bom numa empresa que você já sabe que quer sair. Então, às vezes, o cara fica na esperança de, vai fazendo preço médio, preço médio, preço médio, preço médio. E ele deixa de aportar naquelas empresas que dariam bons resultados, que é o feijão, de novo, o feijão com arroz, né? Isso eu estou dizendo para boa parte dos investidores. Para o Barsi não se aplica porque, para ele, 20 milhões é dinheiro da pinga. Então, Mas você acha que ele foi enganado? Porque telecomunicações faz parte do BEST, né? Então, exatamente. Telemar que é Oi, na real, né? Telemar, Sim. que era uma estatal, né? A Sem Oi dúvida.
Mas Eu o acho único motivo que levou ele a comprar, a colocar esse papel pela primeira vez na carteira, foi esse dividendo. Sim. O que a gente olha sempre não é esse dividendo extraordinário, é essa empresa tem capacidade de continuar pagando isso? Entendi. Porque eu não tô olhando para daqui 5 anos, tô olhando para daqui 20, 30. Pô, eu preciso de empresas que me deem essa estabilidade, que tenham essa coisa previsível. Entendi. A Oi não tinha na época. Então era um negócio meio que queimando as coisas, né? Queimando caixa. Então foi um erro. Então admitir erros é muito importante. E às vezes quando você assume os seus erros rápido, você evita grandes perdas e grandes traumas também. 2, perda de fundamento. E isso às vezes não é tão óbvio. O Trapar foi um caso desse. Era uma ação que a gente tinha há muito tempo na carteira. Inclusive foi a minha primeira ação. Então tinha um elo afetivo, né? Que é difícil às vezes de você se desvincular. Verdade. Então a minha primeira ação da carteira. E a empresa começou a tomar algumas decisões de diversificação de investimento que, ao nosso ver, começaram a se desviar do propósito da empresa, né? Então, logo quando ela comprou a Extra Farma, eu me recordo, nós participamos da assembleia que aprovou a operação e não me lembro se meu pai foi contra ou, enfim, se manifestou, falou, olha, tudo bem, posso até votar a favor, mas tem certeza? Poxa, varejo de farmácias, né? Eu converso com o pessoal da Raia Drogasil. Não é um negócio tão fácil assim. Não é simplesmente você chegar, abrir uma farmácia no posto de gasolina. Não, a farmácia ainda tem um elo em que o cara vai na farmácia do bairro, em que ele conversa com o farmacêutico e o cara às vezes até fala dos remédios para ele pede conselhos. Tem esse negócio meio bairrista. Não é o varejo não é simplesmente assim, o cara compra de qualquer lugar. A marca importa. Você não vai comprar remédio no mesmo lugar em que você vai, abastecer o seu carro. Mesma coisa no mercado, Eu nunca entrei na farmácia do mercado. Eu gosto da farmácia do meu bairro, enfim. E eles compraram, gastaram uma grana nesse investimento e não deu muito certo. Logo depois, tentaram comprar a Liquigás em um acordo muito esquisito, em que se não desse certo, tinha uma multa, uma penalidade ali, um pênalti que eles tinham que pagar. E não deu certo, tiveram que pagar. Então assim, Cagada. muitas decisões de investimento e a gente falou, cara, não tá me cheirando muito legal, excelente empresa, mas minhas decisões de investimento tomadas ali, a gente não concordava, vendemos. E não é porque somos, nossa, prever o futuro. E de repente, realmente a empresa degringolou. Logo depois, agora tá o quê? R$11. E era, todo mundo tinha o Trapar na carteira, no meu case, de estudo. Complicado. Então, 2, perda de fundamento. E às vezes, cara, isso demora ano. Nesse caso, foram uns 2, 3 anos até a gente tomar a decisão de se desvencilhar da posição. Até para não vender tudo de uma vez e acabar com o papel. E terceira, uma decisão estratégica. Por exemplo, Itaúsa. A Itaúsa é uma excelente empresa, se não uma das melhores empresas da Bolsa. Mas, nos últimos 2 anos, foi muito transparente em dizer... Não vamos olha, pagar dividendo. não vamos pagar dividendo. Esse não é mais o DNA da empresa. Pelo menos pelos próximos 5 anos.